Que maravilha, que alegria. A igreja do Senhor está adorando, louvando, exaltando o precioso nome do bondoso Senhor Jesus. Amados, vamos pedir ao Senhor que continue nos dando momentos como o que já ocorreram até aqui, agora por meio da pregação, da exposição da palavra. Quero pedir a você que esteja abrindo sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Vamos iniciar no verso 24 do capítulo 7, texto bastante conhecido na sua vida, na sua carreira cristã, que fala sobre os dois fundamentos. Quero trazer aqui o tema fundamentados em Cristo. Como é bom, diante desse tempo que nós tivemos até agora, nesse culto, sabermos que o Senhor é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. E para que nós continuemos caminhando sobre esta rocha, devemos ter os nossos corações obedientes, como foi lido agora há pouco pelo pastor Sandro, no verso 13, capítulo 7 ainda, que nós possamos entrar pela porta estreita, estarmos caminhando pelo caminho estreito. Vou pedir que você fique de pé, para que nós possamos ler Mateus capítulo 7, de 24 até, vamos ler até o 29, mas eu pretendo traçar apenas 2 pontos aqui, até o versículo 27, de 24 a 27. Mateus capítulo 7, de 24 a 29, mas vamos aí traçar esses pontos em cima desses 4 versículos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu precioso e santo nome. Damos-te graça, Senhor, por tudo que até aqui aconteceu. Creio que foi uma bela, preciosa preparação para aquilo que o Senhor já está falando aos nossos corações a partir desse momento. Senhor, que estes corações aqui presentes, aqueles que nos acompanham por intermédio do canal, na transmissão, possam estar com os corações abertos, com os ouvidos atentos, para que nós possamos ser não somente ouvintes da Tua palavra, mas sermos praticantes da mesma. A Tua palavra que cura, que liberta, a Tua palavra que traz vida e traz a vida eterna. Nós louvamos ao Senhor, certos de que o Teu Espírito estará, ó Deus, usando nesta noite a minha vida como, ó Deus, oferta
preciosa ao Senhor, falando aos teus filhos, aos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, podem sentar. Nós conhecemos bem esse texto e sabemos que Jesus, após uma verdadeira maratona de ensinos, onde ele caminha pela Galileia, Jesus, então, ele está curando, ele está abençoando vidas, ele está pregando o reino, ele está falando do amor de Deus àquele seu público. Então ele vê aquelas multidões que o seguiam. Você conhece bem o Sermão da Montanha, verso 5, ou melhor, capítulo 5, verso 1. Você pode ir acompanhando aí, dando uma olhadinha enquanto a gente vai traçando aqui essa introdução. Então aquela multidão seguia Jesus para ver os milagres, para participar daquilo tudo que Jesus estava realizando. Então Jesus sobe a montanha, num estreito caminho, e chega até um local, para ali junto aos seus discípulos e começa a ensinar, começa a falar, ou melhor, começa a finalizar aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, aos seus discípulos que estavam ali mais próximos. No texto lido nessa noite, Jesus chama a atenção para a importância de que tudo aquilo que foi falado por ele durante aquele sermão, que Mateus registra aqui nos capítulos de 5 a 7, tudo aquilo que foi ouvido, tudo aquilo que foi falado por ele, se não tiver uma aplicação, de nada adianta. Nós tivemos aqui, de quinta-feira até ontem, a teologia bíblica da família, um maná, um banquete especial de Deus para a nossa igreja. E eu tenho a certeza que nada do que o pastor David Merck falou, nada do que ele trouxe, do cabedal de conhecimento dele, se nós não aplicarmos, não adianta nada. Não adianta nada nós lermos a palavra do Senhor todos os dias, mas nas primeiras oportunidades que nós temos de praticá-la, nós não a praticamos. Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, na vizinhança, seja na própria igreja, seja no nosso lar, que nós sabemos que é onde nós ouvimos falar muito sobre isso, onde as máscaras caem, onde nós somos o que muitas das vezes nós não nos apresentamos, por exemplo, nas redes sociais. As nossas esposas, vossos maridos, são de fato aqueles que não podem ser aquilo que apresentam para a sociedade. Amados, todos podemos ser atingidos por situações de adversidades. Alguns fenômenos, algumas doenças, acidentes, quando ocorrem, não escolhem classe social, não escolhem raça, não escolhem cor, não escolhem gênero, não escolhe gênero. Nós lembramos bem da pandemia, que estava todo mundo, rico, pobre, todo mundo temeroso em pegar a tal da Covid-19. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. As catástrofes naturais que nós ouvimos, vemos por aí, quando elas acontecem, por exemplo, há poucos dias nós enfrentamos chuvas aqui em Natal, onde, não sei se você acompanhou, se esteve presente ou se afetou você, algumas ruas aqui no Alecrim ficaram submersas, tiveram problemas de enchentes, acidentes, quedas de aeronaves ou um naufrágio, como aconteceu lá anos atrás com o Titanic. Tudo isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós, lógico. Mas eu quero que nós entendamos que a partir da leitura desse texto dessa noite, eu quero trazer a nossa compreensão que ouvir e praticar a palavra traz firmeza em tempos difíceis. Lógico, aos prudentes e aos insensatos também. Ouvir e praticar a palavra traz firmeza em tempos difíceis, ok? Então, partindo disso, eu quero tirar algumas lições. Quero que você, junto comigo, acompanhando aí a leitura
do texto, vamos colocar aí o dedo no texto, olhar para a palavra, mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos compreender o que esse texto vai nos fazer entender que ouvir e praticar a palavra traz firmeza em tempos difíceis. Veja que o autor, Mateus, primeiramente ele vai falar do homem prudente. Quem é o homem prudente? Ele vai dizer aquele que pratica, aquele que ouve, aliás, e pratica. Ou seja, é aquele, em síntese, que está preparado para o dia mau. Veja que Jesus ele está aqui encerrando o Sermão do Monte, como falamos agora há pouco, e em suas considerações finais, ele explica que tudo aquilo que fora ouvido por seu público, pelos seus ouvintes, por aquela multidão, não seria nada proveitoso se não houvesse o quê? A mudança de comportamento. Amados, imagine que o Mar da Galileia era o cenário ideal para essa aula que Jesus trazia, essa aula, vamos dizer assim, bem prática, no momento em que ele dava aquele exemplo ali, né, mostrando que no entorno ali do lago, no período intenso de calor, a areia ela formava uma consistente base de pedra dura. Então, era isso que Jesus estava explicando, mostrando, vamos dizer assim, numa aula de campo, vamos observar dessa forma, ele dizia, olha, não adianta nada, você tem que firmar a sua casa, o seu lar, sobre a rocha, que sou eu, Jesus. Algo curioso, talvez você já saiba disso, o maior prédio do mundo se chama Burj Khalifa, lá em Dubai. Ele tem 192 pilares, com profundidade média, sabe de quanto? 50 metros. O maior prédio. Ele tem os dados aqui, mas eu não vou ler, não vou falar sobre esses dados agora, porque ia demorar um pouquinho, mas ele tem lá seus 600 e poucos, 700 e poucos metros de altura. Bom, o homem sábio, ou seja, aquele homem que é prudente, ao levantar alguma construção por volta ali do local onde Jesus estava trazendo essa ideia, trazendo, vamos dizer assim, essa parábola, era o homem prudente, se ele tivesse que fazer uma casa ali, naqueles arredores, ele teria que cavar, aprofundar a sua sapata, a sua coluna, por mais ou menos 3 metros de altura, ou de profundidade, até atingir a rocha firme e fixar ali a base da sua construção. Esta era a única forma dele enfrentar o duro inverno, com chuvas torrenciais que poderiam causar desastrosas inundações. Você, olhando os versículos 16 a 23 do capítulo 7 ainda, Jesus vai falar sobre as árvores e os frutos. Muitas vezes nós ouvimos os ensinos bíblicos, mas não os praticamos. Quem ouve e pratica o que é bom, dá bons frutos. Quem ouve e pratica aquilo que o Senhor quer para restaurar a nossa vida, e quem está próximo de nós, dá bons frutos. Bom, Tiago, lá no capítulo 1, de 22 a 25, você conhece o texto também, ele vai dizer o quê? Sede praticantes e não somente ouvintes. E a primeira pergunta que paira na nossa mente agora, para o nosso coração, reflexão para a minha vida e para a sua vida: temos praticado ou temos sido meramente ouvintes da palavra de Deus? Será que eu estou de domingo a domingo, EBD, quarta-feira à noite, os livros que estão sendo pregados aqui na quarta-feira à noite, Esther, agora Filemon nas quarta-feiras à noite, domingo pela manhã, já tratamos de Jonas, não é isso? Agora estamos em 2 Timóteo, não adianta nada estarmos aqui no domingo à noite, na EBD, na quarta-feira à noite, se nós não praticarmos a palavra de Deus. Amados, temos que dar importância e responder, tentar buscar responder esta pergunta. Não vai ser o pastor que vai atrás de você para dizer, para perguntar, não vai ser o líder do seu ministério que vai estar correndo atrás de você perguntando: e aí, está praticando o que você está ouvindo no domingo à noite?
pastor Sandro pregou João aqui por quanto tempo? 1 ano pregando o evangelho de João. Ele não vai poder, é humanamente impossível, e também não seria nem bom, aceitável que ele ficasse de um em um fazendo a correção. E aí? Está praticando? Não está? Não, o que podemos fazer, o que você pode fazer, o que podemos estar aqui fazendo é pregar o evangelho, abrir a nossa boca, ser boca de Deus, profeta de Deus para a vida do povo de Deus. Mas assim como Jesus está ensinando aquele povo, se aquele povo não mudar, se aquele povo ouviu somente não ter uma mudança de vida, de nada adianta. Pode ser o pastor, talvez você esteja esperando Jesus descer do céu e dizer assim, olha, a minha palavra, mas a palavra já está aqui conosco. Nós temos a palavra conosco. E muitas das vezes nos falta isso, praticar. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente. Quantas e quantas oportunidades nós temos em nossas vidas de mostrarmos que Jesus está operando com poder em nós, sendo prudentes, sendo praticantes daquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. E quantas vezes nós temos decepcionado ao nosso Deus. A sequência no versículo 24, que lemos, vai dizer, quem ouve e põe em prática é comparado ao homem prudente. Não precisa o seu cônjuge estar indo atrás de você, o seu pai ir atrás de você, jovem, você adolescente, para ver se você realmente, de fato, está praticando aquilo que você tem aprendido. Não precisa, é você e Deus. Quem está ao teu lado, quem está dentro de você, quem está no seu coração, quem está ali contigo o tempo todo, é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro muito bem que quando nossos filhos eram crianças ainda, nós ensinávamos a eles culto doméstico, EBD, culto de quarta-feira, culto de domingo, uma vida ativa na igreja. Mas chegou um momento que eu comecei a verificar, eu e Lilian, que os nossos filhos já estavam se soltando de nossas mãos, criando as asas para poder dar saltos, dar voos. E nós tínhamos uma frase, nós temos essa frase, nós falávamos para eles, olha, vai ter um momento que papai e mamãe não vai estar com vocês. Vocês vão ter que praticar tudo aquilo que vocês aprenderam dentro de casa. A nossa vida espiritual também é assim. Não é o líder, não é o diácono, não é o presbítero, não são os pastores da igreja que vai ficar em cima de nós, perguntando, ei, está praticando? Não, o Espírito Santo que está dentro de nós, habita em nós, é Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos exorta, é Ele que nos ensina, é Ele que nos encoraja a ter uma vida de homem e mulher de Deus, com prudência, com diligência naquilo tudo que nós estamos ouvindo de Deus, ouvindo do Senhor. Como temos sido comparados, se como prudentes ou insensatos? Você conhece muito bem o livro de Jó. É interessante que Jó 1,8, Deus diz para Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só os predicados que Deus usa: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus nos apresentaria assim para Satanás? Olha, Rogério é íntegro, é reto, é temente a mim e se desvia do mal. São qualidades do homem e da mulher de Deus que andam com prudência, e por isso Deus faz aí esse vamos dizer assim, esse comercial do filho dele, de Jó. Será que podemos ser anunciados por Deus e comparados como prudentes, assim como Deus fala em relação a Jó?
E eu já trago uma primeira aplicação para nós, diante desse primeiro ponto, do verso 24. Sermos prudentes nos torna sábios, para nos preparar para tempos difíceis. Como podemos, então, nos preparar? Aí eu vou dizer para você, uma vida firme e resistente aos temporais de nossos dias, requer de nós fazermos escavações profundas. Será que nós temos buscado para que nós sejamos prudentes aos olhos de Deus? Nós temos que não somente ouvir aquilo que é falado no domingo à noite, na quarta-feira, no domingo de manhã, mas temos que fazer escavações profundas. Eu não preciso depender somente do culto de domingo à noite para que a palavra de Deus me torne sábio e prudente. Eu tenho que ir em busca daquilo que Deus quer que eu conheça mais dele. Fazermos escavações profundas é fazer esforço, produzir calos nas mãos, transformação de coração, sair de cena o eu e entrar Deus na minha vida com a ação do Espírito Santo. E esse esforço que nós dizemos aqui, escavar profundamente aquilo que a palavra de Deus tem para nós, nos leva para a segunda aplicação: investimento de tempo em torno da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, tempo de oração, sair da nossa zona do conforto, largar um pouquinho o celular, largar um pouquinho o joystick, largar um pouquinho o controle remoto e buscar investir vida com Deus, devocional familiar, sendo mais direto. Tempo de intimidade com Deus é ter em Cristo a nossa rocha. Se eu não tenho tempo de intimidade com Deus, como que eu vou dizer, como cantamos aqui agora, és a minha rocha, a minha esperança, se nós às vezes estamos vacilantes na busca dessa rocha eterna? Nossa escavação tem sido rasa e temos lançado a nossa sapata. É isso que diz aqui? O fundamento em local, superfície rasa. Eu me lembro muito bem, não sei se irmão Santos está por aqui, não, né? Mas pastor, irmão Santos, eu fui fragateiro, né? Fui fragateiro, marinheiro de fragata. E quando nossa fragata estava atracada ali na base naval do Rio de Janeiro, ficava aquela turma pescando, né? E aí, o camarada pescava ali perto da fragata e pegava a tainha. E quando chegava em casa que ia comer a tainha estava com sabor de óleo dos navios. E ele dizia, essa tainha não presta. E aí um pescador experiente chegou para ele e disse assim, rapaz, se você quer peixe do melhor, do bom, você tem que ir mais para dentro do mar. Você tem que não só sair daqui, do pier, da base, mas se você quiser pegar um barquinho, alugar e ir pescar lá longe. Jogar uma linha de fundo para pegar aqueles peixes que não ficam na superfície, catando somente o resto, o lixo que sobe. Mas sim, aqueles que comem o camarão, né, que está lá na profundidade. Assim é com a vida cristã. Nós devemos nos aprofundar mais na intimidade com Deus, para poder dizer, Ele é a minha rocha, a minha salvação, nele eu tenho certeza que mesmo que os temporais venham, eu não sucumbirei, porque Ele é a minha salvação. Talvez você, ou alguém que nos ouve aqui na transmissão, está nos acompanhando, esteja passando por momentos difíceis na vida, tribulações, situações de doença, falta de dinheiro, tudo pode acontecer nessa vida, mas só não pode acontecer é a sua desconfiança que o Senhor está com você, porque Ele é a sua rocha, Ele é a nossa rocha. O homem prudente, o homem sensato, os dois passarão por problemas, diz o texto, mas vai valer na nossa caminhada, na nossa sequência, no nosso trilhar, se estamos firmes na rocha que é o Senhor.
Queridos, isso é coisa muito séria, precisamos sim nos aprofundar para que possamos conhecer, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é importante para as nossas vidas. Olhando o pastor Sandro aqui, a gente sempre está batendo um papo sobre futebol, sobre isso e tal, mas a gente está sempre em torno à palavra de Deus conosco. É uma mensagem aqui, mas tem hora que vem uma palavra bíblica, um versículo bíblico, uma exortação, um encorajamento, uma cobrança no bom sentido, uma prestação de contas. E aí, meu filho, como é que você está? Leitura bíblica, oração, tenho orado por você. Nós não devemos nos sentir confortáveis somente quando ouvimos alguém falar assim para a gente também. Nós temos que buscar, escavar para a gente também exortar o outro. Rafael, como é que você está? A mesma exortação que eu ouço do pastor Sandro, eu tenho que passar para o outro meu irmão. Eu tenho que buscar também dizer, pastor, eu estou orando pelo Senhor. Porque nós nos sentimos fortalecidos, é assim. O que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, de 4 a 13, lá no finalzinho ele vai dizer o quê? Olha, continue exortando, encorajando uns aos outros, até a volta preciosa de Cristo, o nosso Senhor. Nós devemos estar assim, apoiando, ajudando uns aos outros, e para isso precisamos de intimidade com o nosso Deus. Veja o que o velho, saudoso, querido Charles Spurgeon disse: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Virão as tempestades, virão os vendavais, e nós vamos sucumbir, se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus. E aí vem mais uma pergunta que eu quero que você reflita: você tem se preocupado, você tem se esforçado, investido tempo em sua vida espiritual? Todos nós temos um radarzinho para nos dizer, dentro de nós, e por que não dizer um radarzão, que é o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz assim: Rogério, está pegando muito no celular, pegue mais na Bíblia. Rogério, está orando pouco, ou será que isso acontece comigo? Eu acho que Deus, por meio do seu Espírito, Ele faz isso com todos nós. Edson, como é que está? Edson, vamos lá, senta aqui, eu quero te ajudar. É assim que nós devemos buscar o Senhor. Consequências de ouvirmos e praticarmos a palavra: resistência aos tempos difíceis. Lembram de Efésios 6, capítulo 10 em diante? Antes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O dia mau chegará. Não é só para o ímpio. O dia mau chegará, não é só para o prudente. Ou melhor, não é só para o insensato, é para o prudente também. E principalmente a palavra que Paulo dá aos Efésios é para crente. É para crente. Efésios 6, 10, nesse momento ali, ele está falando para a igreja do Senhor. Olha, se mantém fortalecido na força e no poder do Senhor, porque o dia mau vai chegar. Se o verso 24 nos traz a compreensão sobre a prática da palavra do mestre, o 25 ele vai o quê? Ratificar o porquê da importância de vivermos dignamente de maneira prudente. Veja o que diz o verso 25: e a chuva caiu, os rios encheram. Ele está falando com quem? Com todo aquele que ouve as minhas palavras, verso 24. Mas ele vai dizer no 25, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A rocha que é Jesus. Precisamos trabalhar em nossa mente e observar que ser prudente não nos livrará de passarmos por dificuldades. Não livra. Talvez você que está nos assistindo, você que está me ouvindo aqui agora, pense que podemos fazer algo diante do Senhor que nos livre de passarmos por problemas. Não era o desenho que dizia todos os problemas acabaram, né? Não tinha assim?
Mas não, na vida do crente, parece que quanto mais ele busca, mais ele se alicerça no Senhor, mais problemas vêm. Lembra de Paulo falando à igreja de Corinto, a questão da tribulação, logo no início ali, se não me engano, da segunda carta? A tribulação vem para quê? Para nos aperfeiçoar, para perseverarmos, para ajudarmos aos outros que estão também passando pelo mesmo problema, pelos mesmos problemas. Não é isso que o texto está dizendo, que quem está alicerçado na rocha não vai passar. Passaremos sim por problemas. Lembra o que o Senhor Jesus disse lá em João 16, 33? Quem lembra? João 16, 33? No mundo tereis aflições. Jesus falou isso para o ímpio lá, falou para alguém que não tinha nada a ver com a palavra dele, não falou com os seus discípulos. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu, a rocha, venci o mundo. E vocês estão firmes aqui. Lembram da oração intercessória? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O mal vai aparecer. Aliás, o mal já está nesse mundo que jaz do maligno. O mal está ao nosso redor, ou ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, acampados e guardando a igreja do Senhor. A compreensão que devemos ter sobre esse alerta é que as dificuldades virão, mesmo que sejamos prudentes. Eu sou prudente, leio a Bíblia, estou todo dia na igreja, a dificuldade não vai me alcançar. Não. O diferencial está no fato de que em quem está alicerçado o nosso fundamento, a nossa rocha. Quem é a sua rocha? Quem é a minha rocha? Quem é a rocha da salvação da igreja do Senhor? Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que venceu o mundo, aquele que nós agora há pouco ceamos com Ele, aquele que nós cantamos, louvamos a Ele, aquele que nós devemos anunciar que Ele voltará. É esse que é a nossa rocha. Queridos, que bom nós termos essa convicção de que o Senhor é a nossa rocha. Ouvir e praticar a palavra de Deus nos dá firmeza em tempos difíceis. E aí nós vamos para o segundo e último ponto, o homem sensato. Se falamos do prudente, vamos falar do homem insensato. Ou seja, aquele que ouve e não pratica a palavra, torna-se o quê? Vulnerável às situações do mundo, às tempestades, aos vendavais, às chuvas fortes, aos problemas emocionais que assolam tanto e tanto esse nosso momento, esse mundo de hoje, a depressão, a ansiedade, o nosso coração pecaminoso é fruto da insensatez do homem, daquele que não está com o seu fundamento, a sua base na rocha que é Cristo Jesus. Tanto em Israel quanto em torno de Israel, logicamente, haviam numerosos vales secos, chamados ravinas. Se você tiver mais ou menos uma ideia de um local onde passa uma avalanche, uma chuva forte, aí aquele local assim, aquela rua de barro, ela fica cheia de valeta assim. Imagina um local, um terreno plano que passou essas chuvas, mas por conta do problema do terreno ali, que era arenoso até chegar na rocha, ele ficava todo cheio dessas valetas. Aquilo ali é mais ou menos a ideia de uma ravina. Jesus, em sua imensurável sabedoria, utiliza-se desse contexto bem adequadamente para trazer aos seus ouvintes essa boa ilustração e exortá-los sobre o agir com prudência em relação ao que se ouve da parte dele. Amigos, irmãos, queridos, vocês que nos ouvem, as casas erguidas ou nas encostas, por exemplo, não sei se você já acompanhou, por exemplo, quando dá muita chuva no Recife, região metropolitana, quem conhece, né, vê que aqueles morros, né, eles ficam ali, eles colocam aquele saco preto, aquelas lonas,
que é para ajudar aquilo não descer. São Paulo acontece muito isso, Rio de Janeiro acontece muito isso. Muitas pessoas sofrem quando chegam as chamadas chuvas de verão, os temporais. Mas o interessante é que muitas dessas pessoas são avisadas: olha, não constrói aí porque essa área aí é perigosa. Mas aí a pessoa: não, vou construir, vou pegar um pedaço de terra aqui e vou fazer a minha casa, vou fazer o meu terreno aqui, o meu abrigo aqui. E aí o que acontece? Vêm as chuvas, vêm os temporais, e aí eles são assolados. No texto, alguns se sentiam tentados a erguer abrigos, mesmo que temporários, sobre esses locais, sobre os leitos ali daqueles locais, que ainda que sejam planos, eram locais ressecados, eram locais onde, quando chegasse a chuva, batesse o temporal, ia ter problema na sua construção. E aí estes poderiam ser facilmente arrastados, essas casas, esses abrigos que eles tinham ali, pelas enchentes que chegavam sem avisar, de forma repentina. Veja que, ao contrário do construtor prudente, esse construtor, o insensato, ele constrói a sua casa sobre o terreno arenoso, sem se preocupar com o alicerce e a edificação, buscando aprofundar lá na rocha. Diz o tolo, ou insensato, em seu coração: Deus não existe. Muitas das vezes, quando agimos de forma insensata, não ouvindo e não praticando, somos como aquele tolo do Salmo 53, 1 e do Salmo 14, 1. Em nossas vidas, por muitas vezes agimos como insensatos, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo crentes no Senhor Jesus, muitas vezes agimos como insensatos. Quer ver como eu, pelo menos, não sei você, jovem adolescente, na sua época de adolescente, quando pai, mãe davam conselhos que nós ouvíamos, ou eu ouvia, e não praticava, eu estava agindo com insensatez. E agindo com insensatez, nós ficamos vulneráveis às situações adversas. Quantas vezes nós adultos, já cheios de experiência, ou um pouquinho a mais de experiência do que os jovens e adolescentes, somos alertados pelo próprio Deus, por meio de um sermão, por meio da nossa leitura devocional, aqui no momento da pregação, recebemos um conselho de um irmão e continuamos caminhando no erro. Quando estamos sendo insensatos, fazemos isso. Por vezes, vemos pessoas construindo as suas casas uma vida inteira sobre a rocha, ou melhor, sobre a areia. E às vezes, não literalmente fazendo isso, mas nas suas ações, na sua caminhada cristã. Aí tem alguém que diz: fulano, fulana, você não está agindo com prudência. Nós ouvimos o conselho, nós esquecemos que o apóstolo Paulo diz lá aos Colossenses: aconselhai-vos uns aos outros. Mas quem recebeu o conselho deve ouvir, precisamos ouvir. Às vezes observamos apenas o que está no visual, nos esquecendo que tudo na vida do crente deve ser alicerçado na rocha que é Jesus. E aí muitos continuam construindo suas vidas sobre mentiras, pensando que enganam o cônjuge, por exemplo, enganam os pais, enganam os professores na escola, enganam o líder espiritual, mas esquecem que Deus vê todas as coisas. Abra comigo 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta,
Não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Tanto prudente como insensato, um dia vai ter que prestar contas com Deus, com o Senhor, daquilo que fez de bom e de ruim. Então, se somos prudentes, fujamos, como o apóstolo Pedro diz aqui em uma das suas cartas, na sua primeira carta, fujamos de tudo aquilo que nos prende a este mundo. E já mais uma aplicação para nós: não se conforme com este século, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Entreguei minha vida a Jesus, sou salvo em Cristo Jesus, mas tudo que eu fazia no passado, a partir do momento que eu ouvi e o Espírito Santo me convenceu que Jesus Cristo é a única salvação, não posso mais ficar preso às coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos transformar, renovar a nossa mente. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Consequências de ouvir e não ler, ou melhor, consequências de ouvir e não praticarmos a palavra. O que diz no verso 27? Olha para o seu texto aí novamente. A chuva caiu. Só para o prudente? Só para o insensato? Não, cai para os dois. Os rios se encheram. Os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela fez o quê? O que aconteceu? Caiu. Caiu e a sua queda foi o quê? Grande. Amados, ter nossa vida, nossa família, nosso trabalho em ruína, essa é a consequência de quem é insensato, de quem ouve e não pratica. Ficamos sem forças para suportar os temporais, as enchentes. E não veja isso somente como isso aqui é uma ilustração que Cristo está dando, logicamente real para aquele momento, porque ele usou ali o exemplo clássico que acontecia, mas para os nossos dias, doença, desemprego, perda de algum ente querido, decepção com alguém, nós vamos ter a qualquer momento, em todo momento. Fulano me decepcionou, mas eu sou um cara prudente, sou uma mulher prudente, estou firme na rocha que é Jesus, não vou me abalar com isso. Eu me desiludi com o ministério, meu líder, meu pastor. Jesus, que é a sua rocha, Ele não deixa você desiludido, Ele não te engana, Ele não te faz mal. Eu estou chateado, estou triste porque o irmão não sorriu para mim. Jesus está sorrindo para você, está querendo abraçar você e dizer assim: eu sou a tua rocha. Seja prudente, compreenda que às vezes o irmão que não sorriu para você pode estar com algum problema, e você pode chegar para ele e perguntar: irmão, está com algum problema? Posso lhe ajudar em alguma coisa? O prudente faz isso, o insensato sai falando mal. O irmão fulano, o irmão ciclano não sorriu para mim, não apertou a minha mão na saída da igreja. O insensato sai falando para um, para outro: o pastor falou assim comigo, a esposa do pastor, a irmã fulana, o irmão fulano. O prudente não, o prudente ele vai orar. Ele vai dizer: Senhor, eu não sei o que houve com o irmão fulano, mas o Senhor sabe, cuida dele. Aí o irmão fulano na outra semana chega: querido, me dá um abraço aqui. E você não vai entender nada, é Deus operando na sua vida e na vida do irmão fulano. Sabe por quê? Os dois são prudentes, estão firmados na rocha que é Jesus. Meus amados, partindo já para o encerramento, partindo já para encerrar, qualquer um de nós pode ter uma situação como essa,
mas o importante é saber em quem estamos firmados. Se é na rocha, que é o Senhor. O interessante é que aqui no texto é que está claro quando diz que as dificuldades vêm tanto para o homem prudente, no verso 25, quanto para o insensato, no 27. A diferença está em como procederemos a ouvir as palavras que nos são ditas por Jesus dia após dia. Hoje, aqui no culto, amanhã você na sua devocional, como você vai fazer com isso? Se você vai praticar, você vai resistir aos temporais. Se você não praticar, será grande a ruína. E aí, nos tempos difíceis, sucumbirás. A questão é, como tem sido a sua reação ao ouvir as palavras do Mestre Jesus? O que isso tem promovido na sua vida? As implicações de ouvir a palavra de Deus tem sido para você se tornar cada vez mais como um mundo tolo ou prudente como o Senhor quer que nós sejamos. Aplicação final: o segredo da boa construção não está em sua beleza, e sim onde ela está fundamentada. Não adianta nada ter o prédio mais alto do mundo, mas se não tiver uma boa fundação, logo ele vai ruir no primeiro temporal. O segredo para uma vida abençoada está diretamente ligado à sua fundamentação na palavra de Deus e em Cristo, que é a nossa rocha. Algumas questões finais. Como tem sido a sua caminhada? Você que já é um convertido, alguém que já entregou a sua vida a Jesus e está caminhando com Ele, como está a sua qualidade de vida cristã? Não adianta nada sermos cristãos se não temos qualidade de vida cristã. Vou tornar a dizer, me desculpe, o maná que foi oferecido aqui durante o final de semana, quinta, sexta e sábado, se nós não aproveitarmos, não é só estar aqui para ouvir, é estar para ouvir e praticar. Foi falado aqui preciosidades no nosso lar, como eu já tinha feito esse módulo lá atrás, mas como eu fui impactado falando sobre família, quantas coisas eu tenho errado, eu tenho que pôr em prática a palavra de Deus. Não é o que o pastor ensinou, é porque a palavra de Deus foi trabalhada em nossas vidas. Não é só porque é o pastor que veio de São Paulo, não, é a palavra de Deus, ela tem que fazer diferença em mim. Como é que está a sua qualidade de vida cristã? A sua oração, a sua leitura, a sua meditação, e não somente isso, a sua prática da palavra de Deus, tem sido uma evidência na sua caminhada cristã? Alguém pode olhar para você e dizer assim, aquele ali não é só um crente, não, é um crente no Senhor Jesus, firme na rocha. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, hoje é dia de você convidar Jesus para assumir o controle da sua vida, deixar de ser insensato para ser aquele homem prudente que caminha fortalecido, firme na rocha que é Jesus. Ouvir e praticar a palavra nos dá firmeza em tempos difíceis. Quero orar com você, quero orar por você, quero vos pedir a oração por mim, pela minha vida também, para que nós, como igreja do Senhor, continuemos firmes na rocha que é Cristo Jesus, até a volta dele, para ele se agradar de nós como igreja, fazer aquilo, o papel para o qual fomos chamados, anunciar que somente Cristo Jesus é a salvação, Ele é a minha rocha, Ele é meu libertador. Nós temos que anunciar isso com força, com poder que está em nós, Espírito Santo. Vamos orar?